Olá pessoal, paz do Senhor a todos. Estou aqui com a lição 6 da Escola Dominical e ela fala do mundo do Antigo Testamento, com destaque para o Deus incomparável que resgata o povo da aliança. Então esta lição fala basicamente da importância de se estudar a cultura, os costumes, as religiões, as línguas do Antigo Testamento. O primeiro ponto é a importância de se conhecer o mundo do Antigo Testamento. Então, é importante se conhecer porque existe uma distância muito grande entre nós e o mundo do Antigo Testamento. Ou seja, nós vivemos em uma época e eles viveram em outra. E essa distância entre nós e eles é no mínimo 2.400 anos. Desde que o último texto do Antigo Testamento foi escrito, existe uma distância de 2.400 anos entre esse texto e nós. E entre o primeiro texto do Antigo Testamento e nós, existe uma distância temporal de 3.400 anos, no mínimo. Vemos que é diferente quando a gente lê um texto do Antigo Testamento, é mais difícil de compreender. Assim, nós necessitamos estudar, conhecer essas religiões e culturas, essa história dos povos do Antigo Testamento, principalmente também o politeísmo. O ponto 2 fala da religião do mundo do Antigo Testamento, ou seja, o politeísmo. Cada povo cultuava um Deus que representava a força da natureza. Existem muitas forças da natureza, Temos os ventos, as tempestades, as chuvas. Então, através da observação das forças da natureza, os povos criavam deuses segundo a sua imaginação. O povo do Egito, por exemplo, ele tinha no mínimo 40 deuses. Os hititas tinham no mínimo cerca de 1.000 deuses. E por isso existia esse contraste entre o Deus de Israel, que Israel servia, e o Deus de outras nações. E por isso Deus também, ao tirar o povo do Egito, entrega mandamentos, para que o povo de Israel, ao ser tirado do Egito, não cultue os deuses do Egito ou os deuses de outras nações, as nações dos cananeus, em que eles iriam habitar, da terra dos cananeus. E por isso o primeiro mandamento que nós vemos na lei do Senhor é: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. E a gente vê que as forças da natureza eram tidas como base para a criação e culto, a deuses que os homens inventavam. O ponto D fala do baalismo, um exemplo, porque o povo de Israel ele foi seduzido, foi atraído por Baal, um deus dos outros povos, em que o povo de Israel passou a cultuar. O povo do norte, por exemplo, em que a capital Samaria estava situada, e o rei Acabe, naquela época, ao se casar com uma mulher estrangeira, Jezabel, ele construiu altares, constituiu santuários dedicados a Baal. O povo de Israel passou a adorar, passou a seguir o baalismo. O baalismo foi o principal confronto, no Antigo Testamento, o principal Deus que foi confrontado pelos profetas, em que Deus levantou em Israel e em Judá. E no Antigo Testamento, Baal é citado pelo menos 63 vezes. Então a gente vê ali como esse povo de Israel foi seduzido, era atraído pelo culto a Baal. E isso acontecia porque Baal era considerado o deus da tempestade, o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus da prosperidade. Então, o povo queria ser próspero, queria bênção, e por isso era seduzido pelo culto a Baal. Um episódio de Israel muito conhecido é o episódio em que confronta Acabe, repreende Acabe pela idolatria e também por seguir Jezabel. Ele era ali um capacho de Jezabel, Então Elias diz que, segundo a sua palavra, não choverá durante 3 anos e 6 meses. Não choveu. Acabe passou a odiar Elias. Então Elias, depois desse tempo, Deus diz que já é hora de Elias retornar.
e ele desafia os profetas de Baal. E naquele desafio, Deus se revela como aquele que controla os céus. Deus manda fogo do céu e ali Elias mostra que Deus é quem controla as forças da natureza, né? Deus mandou descer fogo do céu, ele ora a Deus e Deus manda chuvas do céu. E as chuvas é uma chuva abundante, né? Então Deus mostra ali que Ele é o Deus que controla as forças da natureza. E o povo passa a adorar a Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, né? O ponto C fala da religião israelita. Como essa religião se distinguiu da religião dos outros povos. Era uma religião monoteísta. Na lei está escrito que o povo deveria ouvir o único Deus verdadeiro, ou seja, o Deus de Israel. E também não deveria ter outros deuses diante de si. Então essa religião é uma religião monoteísta, né? O único Deus verdadeiro era o Deus que tinha se revelado a Israel, né? Os outros povos eram somente fruto da imaginação dos homens. E também, a respeito da religião israelita, a gente vê que Deus se revela como aquele que criou o ser humano, aquele que tem o ser humano como coroa da criação, né? No sexto dia, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança e deu ordem para que o homem dominasse as coisas criadas, os animais selváticos, cuidasse da natureza. Então Deus revela ali para o homem a sua vontade e como o homem deveria ser ali o administrador da criação. Deus revela que o homem era a coroa da criação, né? E também a gente vê que a vontade de Deus também se manifesta claramente nos 10 mandamentos, né? Na lei e no Novo Testamento também, né? Ali tendo como Jesus o centro da sua vontade, né? Aquele que cumpre toda a sua vontade. Então Deus revela a sua própria vontade, diferente dos deuses pagãos que não tinha este tipo de revelação. Os homens em quem imaginavam, quem criavam o culto, a adoração, as ofertas, era fruto da imaginação dos homens. E a gente vê que Deus, ao criar as cerimônias, os cultos, Deus tinha como principal propósito querer que o homem o reconhecesse como Deus verdadeiro, o adorasse por quem Ele é, e também Deus queria que o homem fosse agradecido. Então, quando nós cultuamos a Deus, a gente reconhece quem Deus realmente é, que Ele é Deus, que Ele é santo. E também nós somos agradecidos pelos seus benefícios, né, em nossa vida. E isto é o propósito do culto que nós temos. O culto dos pagãos era somente para receber bênçãos, né? Era somente um capricho deles. E por isso eles cultuavam, né? Quando eles ofereciam algo a Baal, por exemplo, eles queriam que Baal abençoasse a eles com chuva sobre a terra. Eles queriam que Baal os abençoasse com a prosperidade. Ali a religião israelita sendo distinta da religião dos outros povos. Deus desejava que a nação de Israel fosse santa, justamente por isso, né? Porque Deus é santo, né? Então, sede santos porque eu sou santo. Era a ordem de Deus. Diferente dos outros povos ali, eles até se prostituíam nos cultos, né? Eles não tinham ali uma base, uma base moral. Agora, a religião verdadeira tem uma base moral. A respeito dos escritos do Novo Testamento, os escritores fundiram seus escritos com os do Antigo, né? Os escritores do Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento, eles citaram muitas vezes os autores do Antigo, justamente para ali unir os dois testamentos, para mostrar que o mesmo Deus do Novo Testamento era o Deus do Antigo, né? Cumprindo as suas promessas. E justamente por isso, o Antigo Testamento deve ser interpretado na perspectiva do Novo. Então, toda vez que você for ler um texto do Antigo Testamento, você deve ter como base, como visão, né, o Novo Testamento.
ou seja, aquilo que já está revelado no Novo Testamento, para ter uma interpretação correta do Antigo. Como base, o propósito de Deus em cada parte do Antigo Testamento para revelar Jesus Cristo. Então isso constitui a importância de estudar o Antigo Testamento, né? De se conhecer, de se fazer uma boa interpretação, justamente para que a gente alcance um entendimento maior da profundidade daqueles textos, né? Interprete corretamente cada episódio à luz do Novo Testamento, à luz de Cristo, né? Tendo como visão, tendo como base o que Deus queria nos ensinar a respeito de Cristo também, né? Então é isso, pessoal, que Deus abençoe e até a próxima, que a gente possa estudar aí o Antigo Testamento, né? A história, as religiões, para entender justamente qual a vontade de Deus e como Deus revela os seus atributos, né? A sua supremacia, a sua autoridade, mostrando que Ele é o único Deus verdadeiro que devemos adorar. Então que Deus abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima.